Padre Alain, Diácono Adilson, todos os irmãos e irmãs muito amados aqui dessa paróquia de São Sebastião. Então, nós estamos iniciando os domingos do tempo comum deste ano de 2022, depois de vivermos o tempo do Natal nas últimas semanas. E nos domingos do tempo comum deste ano, nós vamos acompanhar o Evangelho de Lucas, cada domingo um trecho do Evangelho de Lucas. Só vai ser interrompido isso na quaresma, né? Mas durante o tempo comum, vamos acompanhar sempre o Evangelho de Lucas. Mas hoje, vocês acabaram de ouvir que nós meditamos nessa passagem tão bonita do Evangelho de João, das bodas de Caná. E por que, nesse ano que nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, a igreja nos apresenta nesse início do tempo comum o Evangelho das bodas de Caná? Porque esse Evangelho, ele tem uma ligação muito grande com o que nós meditamos nos últimos 2 domingos, nos primeiros domingos deste ano. O domingo da Epifania do Senhor, quando Jesus nasceu e os reis magos vieram de longe para adorar o menino Jesus. Jesus que nasceu para salvar todos os povos. Nós meditamos, primeiro domingo do ano. Domingo passado foi o domingo do batismo do Senhor, né? Jesus que foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E ali, quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão, vem a voz do Pai, lá do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, escutai-o. Escutai o que ele diz. Então, as pessoas que estavam ali presentes, eram muitas pessoas, ouviram essa voz do Pai, e muitos reconheceram, então, que Jesus não era só mais uma pessoa que João Batista estava batizando, era o próprio Filho de Deus que estava ali. Essa manifestação de Jesus como Filho de Deus para as pessoas. E nas bodas de Caná, acontece o primeiro milagre de Jesus, quando Jesus transformou a água em vinho naquela festa de casamento. E o final do Evangelho diz que, quando Jesus realizou esse milagre em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então, muitos que estavam seguindo a Jesus, a partir do momento que Jesus fez o primeiro milagre, eles reconheceram, realmente, ele é o Filho de Deus. Então, esses 3 domingos, esses 3 evangelhos, são essa manifestação da glória de Jesus. Jesus manifestando a todos que ele é o Filho de Deus, que veio para salvar a todos. E, diante dessa realidade maravilhosa, então nós precisamos pensar e meditar naquilo que está na primeira leitura de hoje. Jesus é o Filho de Deus que veio nos ensinar a ser filhos de Deus. Nós meditamos bastante isso domingo passado na festa do batismo do Senhor. Então nós precisamos ser verdadeiros filhos de Deus. E os filhos de Deus, quem é um verdadeiro filho de Deus, vai querer sempre dar alegria a Deus. Esse tem que ser o nosso desejo de filhos de Deus. Eu quero dar alegria para Deus. E aí é algo para nós pensarmos nesse início de ano. Será que a minha vida está dando alegria para Deus? Será que a minha maneira de viver no dia a dia, minha maneira de relacionar com as pessoas, a maneira de falar com as pessoas, a maneira como eu estou tratando cada um na minha casa, será que a minha vida está alegrando a Deus? Então, olha como fala a primeira leitura. O profeta Isaías, lá no final, diz assim: assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de teu Deus. Até fazendo essa comparação do noivo e da noiva. A noiva que é a alegria do noivo. Essa comparação até esponsal. Deus é o esposo e nós, como igreja, somos a esposa do Senhor. A igreja é a esposa do Senhor. Então, assim como a noiva é a alegria do noivo, então nós temos que ser a alegria para Deus. A nossa vida de filhos de Deus tem que dar alegria para Deus sempre. Mas nós precisamos pensar, mas será que está sendo assim? Será que a minha vida está alegrando a Deus? Se eu parar para pensar e meditar agora, será que realmente eu estou sempre alegrando a Deus? Ou tem tantas situações que na minha vida que entristecem o coração de Deus, ou que até ofendem a Deus? E aí é onde nós podemos pensar na fraqueza que nós temos. Dentro dessa temática que o Padre Alain está refletindo com vocês durante essa novena, do dom da fortaleza, da virtude da fortaleza, então o contrário da fortaleza é a fraqueza, né? Então, quando a gente ouve essa palavra aqui de Deus, que nós temos que ser a alegria do nosso Deus,
a gente logo pode pensar isso mesmo, e talvez todos já estão pensando, né? Poxa, mas eu sou tão fraco, né? Tenho tantas fraquezas, tantas situações que eu entristeço a Deus, pecados que eu cometo, né? E Deus sabe disso, Deus sabe que nós somos fracos, Deus sabe que nós temos que lutar constantemente contra o pecado, por isso que até naquela passagem da mulher adúltera, Jesus falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus sabe o quanto que nós somos fracos e pecadores, mas, então, essa fraqueza, realmente, ela está presente na nossa vida, nós não precisamos negar isso, né? Pensar, não, eu sou filho de Deus, e eu estou sempre na igreja, e eu rezo todo dia antes de dormir, então não tenho nada que entristece a Deus. Não, a gente deve reconhecer que em muitos momentos nós entristecemos a Deus com algumas atitudes nossas, né? Mas isso deve nos levar então a cada vez mais lutar para alegrar a Deus, lutar para agradar a Deus. Essa tem que ser a nossa vida de cristãos, essa luta constante para agradar a Deus, exatamente porque nós temos nossas fraquezas, nós temos que lutar para agradar a Deus e alegrar o coração de Deus, né? Então, quando nós somos batizados, né, voltando ao tema do domingo passado, nós renovamos o nosso batismo. Quando nós somos batizados, o batismo, ele nos faz filhos de Deus, membros da igreja, do corpo de Cristo que é a igreja, somos membros da igreja, a partir do batismo, que é algo importante, que tem que ser sempre lembrado, né? Filhos de Deus e membros da igreja, mas o batismo, ele não tira essa concupiscência que existe na nossa vida, essa tendência para o pecado, né? Todas as pessoas estão marcadas, desde Adão e Eva, né? Desde os primeiros homens e mulheres que Deus criou, o ser humano está marcado por essa tendência para o pecado, essa tendência para coisas que não agradam a Deus. Então, o batismo, ele nos purifica do pecado original, ele nos faz filhos de Deus e membros da igreja, nós estamos incorporados no corpo de Cristo, nós temos a graça especial de Deus na nossa vida, Deus habita dentro de nós pelo batismo, a Santíssima Trindade habita dentro de cada um de nós, mas nós temos essa tendência para o pecado. Essa tendência para o pecado continua. Por isso que Jesus, ele instituiu o batismo para se tornar discípulo de Jesus. Nós temos que ser batizados, mas Jesus também, depois que ele ressuscitou, ele instituiu a confissão, né? O sacramento da reconciliação. Jesus falou para os apóstolos, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, porque Jesus sabia, ele sabe dessa nossa condição humana de fraqueza, né? De tendência para o pecado. Mas e aí? Aí nós, então, diante dessa realidade, a gente deve ficar triste. Poxa, eu quero agradar a Deus, mas eu sei que eu sou pecador. Eu quero agradar a Deus, mas eu sei que eu sou fraco. Não, então, é esse esforço diário que nós devemos buscar a cada dia. E no Evangelho, Jesus, ele nos ensina como fazer isso, como lutar contra as fraquezas. Nesse Evangelho das bodas de Caná, esse belíssimo Evangelho, onde Jesus realizou seu primeiro milagre, Nossa Senhora estava ali naquela festa de casamento, ela percebeu que o vinho da festa estava acabando, que os noivos iam ficar envergonhados diante de seus familiares, de seus convidados, então ela foi falar para Jesus que o vinho estava acabando, e Jesus, então, ele mandou os serventes daquela festa encherem as talhas de água, não foi assim? Encham as talhas de água, e aí eles encheram aquelas talhas, diz ali o Evangelho, que cada talha cabia 100 litros d'água, cerca de 100 litros d'água, bastante água, né, em cada talha, e os serventes daquela festa, eles poderiam ter questionado a Jesus, mas Senhor, água nós temos bastante, nós estamos precisando de vinho, né? Mas não, eles obedeceram a palavra de Jesus e não questionaram. O Evangelho não fala assim, os servos ficaram questionando, ou questionaram Jesus, não. Eles simplesmente obedeceram a palavra de Jesus e colocaram aquela quantidade enorme de água que Jesus estava pedindo para colocar. E aí aconteceu o milagre. Eles obedeceram a palavra de Jesus e aconteceu o milagre. Jesus transformou toda aquela quantidade grande de água em vinho e os convidados nem ficaram sabendo que o vinho da festa estava acabando, né? Ao contrário, até o chefe dos serventes lá, no Evangelho fala que é o mestre Sala, né? Prefiro falar que é o chefe dos serventes, né? Então, o chefe dos serventes, ele experimentou o vinho e falou, né?
Nossa, normalmente deixam o vinho pior para o final, mas vocês deixaram o vinho melhor para o final da festa. Então, esse grande milagre que Jesus realizou, aliviando o coração daquele casal ali que estava celebrando seu casamento. Mas, então é importante a gente perceber essa atitude dos serventes. Eles obedeceram a palavra de Jesus. E esse deve ser o nosso esforço de cada dia para alegrar o coração de Deus e para superar nossas fraquezas. O esforço para obedecer a palavra de Deus. Nós seguimos a palavra de Deus. Como filhos de Deus, nós queremos seguir a sua palavra, queremos seguir os seus mandamentos, queremos seguir o Evangelho, queremos seguir aquilo que nós ouvimos a cada dia no Evangelho. É importante, todos os dias, né, nós estamos meditando o Evangelho e seguir o Evangelho, lutar para seguir o Evangelho. Não seguir aquilo que o mundo moderno aí fala que é normal, tantas coisas que o mundo fala que são normais e que desagradam a Deus, né? Então, muito cuidado com isso, né? Esse que é o esforço constante que nós devemos ter para superar as nossas fraquezas, né? Eu quero seguir a palavra de Deus, eu quero seguir o Evangelho, não aquilo que o mundo fala que é o normal, não aquilo que todo mundo está seguindo, eu vou seguir também. Não, eu quero seguir a palavra de Deus. Aquilo que Jesus ensina no Evangelho, é isso, essa que vai ser a minha maneira de viver, né? Até um termômetro que a gente pode ter para medir isso, é pensar assim, a minha vida de cristão, a minha vida de filho de Deus, ela se assemelha mais ao Big Brother lá, né, ao tal do Big Brother lá, aquela maneira de viver do Big Brother, ou a minha vida, ela parece mais com o que está no Evangelho? Como é que parece mais a minha vida, né? Ao Big Brother, aquela maneira de viver deles medíocre, né, sem compromisso com nada, com ninguém, ou o que o Evangelho ensina? Como é que está parecendo mais a minha vida, né? Então, se nós estivermos preocupados realmente a cada dia de medir isso, né, diante de Deus, na nossa oração de cada dia, meditando a palavra, aí sim, nesse esforço constante, nós vamos superando as nossas fraquezas. Mas não sozinhos, né? A segunda leitura de hoje nos fala do Espírito Santo, vários dons do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Nós não estamos sozinhos, né, nessa luta contra o pecado, na luta para agradar a Deus, nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo vem sobre nós. Por isso, a cada dia na nossa oração, ao reconhecer nossas fraquezas, muitas vezes comparando a nossa vida com o Evangelho, vendo que a gente ainda está longe do Evangelho, né? Então, a gente deve pedir ao Espírito Santo que venha em nosso socorro, que venha nos ajudar nessa caminhada, que venha nos fazer superar as nossas fraquezas. E quando a gente pensa na vida dos santos, muito importante isso, os santos, alguém conhece aqui algum santo que foi canonizado em vida, né? Quando ainda estava vivo, ele já foi canonizado? Não tem, né? Nenhum santo foi canonizado em vida, né? Porque todos os santos, com exceção de Nossa Senhora, né, que viveu sempre longe do pecado, Nossa Senhora, mesmo sendo humana como nós, né, ela não era uma deusa, né, humana como nós, mas ela não experimentou essa fraqueza que nós experimentamos, porque ela viveu sempre em pleno estado de graça, ela é cheia de graça, cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo. Então, ela não experimentou essa fraqueza que nós experimentamos, que nós percebemos na nossa vida, né? Mas, tirando Nossa Senhora dessa história, né, todos os outros santos, eles viveram aqui nesse mundo lutando para fazer a vontade de Deus, lutando para crescer na graça de Deus. Por isso foram santos, e por isso eles agradaram a Deus. Eles agradaram a Deus porque eles não eram canonizados aqui enquanto eles estavam vivos, né? Mas porque Deus, que conhece o nosso coração, Ele vê quem é que está lutando para fazer a sua vontade, quem é que está lutando para viver uma vida santa, quem é que está lutando para não viver de qualquer jeito como as pessoas que estão aí no mundo afastadas de Deus querem viver, né? Então, os santos, eles foram esses que lutaram a cada dia. A gente vê grandes santos, por exemplo, São João Paulo II, né, um grande santo do nosso tempo, né, nosso querido Papa João Paulo II, e ele se confessava constantemente, né, constantemente ele se confessava. Então, ele que era tão santo, né, mas ele percebia, às vezes, uma pequena imperfeição, às vezes se irritou com alguma coisa, e estava lá, sempre se confessando, né?
A gente pensa, puxa vida, eu me confesso 2 vezes por ano, e o Papa João Paulo II confessava quase toda semana, né? Então a gente tem que lutar muito ainda, né? Então a gente vê, os santos realmente eles tinham esse esforço, por isso a vida deles agradou tanto a Deus, né? Eles não se entregavam para as suas fraquezas, eles conheciam suas fraquezas, mas não se entregavam para as suas fraquezas, né? Queriam fazer a vontade de Deus, né? Então, assim, se a gente for conhecendo, alguns aqui conhecem a vida de alguns santos, cada um tem o seu santo de devoção, a gente conhece um pouco mais a vida daquele santo que a gente tem por devoção, mas se a gente for conhecendo a vida dos santos, a gente vai ver ali, percebendo na história deles, algumas fraquezas que alguns tinham, fraquezas que muitas vezes não eram pecado em si, né? Mas que eles lutavam para que não se tornasse pecado, né? Eles tinham aquelas fraquezas, mas lutavam para viver a vontade de Deus. Por exemplo, um exemplo que me vem aqui agora é São Francisco de Sales. Vocês todos já ouviram falar de São Francisco de Sales, foi um bispo lá da Suíça, do século XVI para o XVII ali, e São Francisco de Sales, ele tinha uma fraqueza dele de ser muito irritado, né? Ele era muito irritado, né? Ele tinha essa tendência de ficar irritado com as pessoas facilmente, né? Ninguém aqui tem isso não, né? Mas ele tinha essa fraqueza, né? Ele tinha essa fraqueza que facilmente ele ficava irritado com as pessoas, né? E aí, só que ele é chamado de santo da mansidão. Olha que interessante. São Francisco de Sales é o santo da mansidão. E olha que ele enfrentou muitas dificuldades. Na época dele, foi a época que o protestantismo estava se espalhando fortemente pela Europa, pela Suíça, né? E ele combateu, teve muitos embates fortes, né? Com algumas dificuldades lá que ele enfrentou. E ele é chamado de o santo da mansidão, né? Inclusive, depois que ele morreu, descobriram lá, as pessoas que foram recolher as coisas dele, né? Descobriram por baixo da mesa, onde ele atendia as pessoas, assim, embaixo da mesa tinha vários arranhados, né? Por quê? O que analisaram ali daqueles arranhados, né? Que às vezes ele queria estourar com uma pessoa que estava nervoso, né? Mas ele se segurava e arranhava até a mesa por baixo assim, mas ele se segurava para não estourar com a pessoa, né? Então, um grande exemplo, São Francisco de Sales, de alguém que tinha sua fraqueza, mas lutou para ser santo, ao ponto de ser chamado o santo da mansidão, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Deus que nos dê essa graça, cada dia, né, lutar para superar as nossas fraquezas, buscando fazer a vontade de Deus. E, para concluir, o exemplo maior, então, de Nossa Senhora, né? O evangelho de hoje, esse evangelho das bodas, ele é um evangelho muito especial, porque ele mostra essa missão que Deus deu para Nossa Senhora de ser nossa intercessora. A gente falou aqui desse primeiro milagre de Jesus, que Jesus mandou o pessoal encher as talhas de água, mas antes disso, Nossa Senhora é que percebeu que o vinho estava acabando e falou com Jesus. E Jesus ainda falou para ela que não era a hora de começar os seus milagres. Mas Nossa Senhora pediu, Nossa Senhora falou para os servos, como ela fala para cada um de nós: fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora nos deixou esse pedido: façam tudo o que meu filho diz a vocês. E aí Jesus foi e obedeceu a sua mãe, né? E fez o primeiro milagre, mesmo que ainda não fosse a hora. E eu quero até trazer aqui para vocês algo importante, talvez alguns que já têm uma caminhada maior na igreja já ouviram essa explicação, né? Mas é importante a gente mostrar isso nesse evangelho. No evangelho de João, quando ele fala das bodas de Caná, ele começa assim: houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Olhem como que ele destaca Nossa Senhora nesse casamento. Ele fala: houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava nesse casamento e também Jesus e seus discípulos estavam. Olha como que ele dá um destaque para Nossa Senhora, para mostrar, esse evangelho vem mostrar essa intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que está sempre ao lado de Jesus, intercedendo por nós, e ele quer mostrar essa presença importantíssima de Nossa Senhora. Normalmente, os evangelistas iriam falar: Jesus estava naquela festa de casamento e também estava ali Maria, sua mãe. Mas não, a mãe de Jesus estava lá e também Jesus e seus discípulos estavam lá, né? Destacando ali essa presença de Nossa Senhora. Podemos até dizer que nesse casamento, Jesus e os apóstolos foram na aba de Nossa Senhora, né?
Eles ficaram sabendo que ia ter um casamento, que Nossa Senhora ia no casamento, aí foram juntos, né? Porque Nossa Senhora que era a presença importante ali, né? Esse evangelho mostra claramente isso. A mãe de Jesus estava ali, também Jesus e seus discípulos estavam lá, né? Então, que nós possamos contar com essa ajuda de Nossa Senhora. Jesus nos deu Nossa Senhora como nossa mãe, nossa intercessora. Na cruz, para concluir, perdão se eu estou prolongando muito, né? Mas na cruz, Jesus vai confirmar isso aqui que aconteceu nas bodas de Caná, né? Jesus diante de Nossa Senhora e o apóstolo João, lá aos pés da cruz. João não era filho carnal de Maria, né? Maria só teve Jesus, mas Jesus fala: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, que nós possamos, para lutar contra as fraquezas, lutar para fazer a vontade de Deus a cada dia, pedir a força do Espírito Santo, que vem em nosso auxílio, e contar com essa ajuda tão importante da nossa Mãe do Céu. Está sempre recorrendo a Nossa Senhora. E até deixo um conselho aqui, né? Quem sabe nesse ano que está começando, muitos possam fazer o propósito de rezar mais o terço em família, né? Talvez pelo menos assim uma vez na semana, combinar de rezar a família toda junto, rezar o terço, né? Pode ser um propósito para esse ano que está começando. Então fiquemos um pouco em silêncio, vamos meditar aqui diante do Senhor. A minha vida está alegrando o coração de Deus? Diante das minhas fraquezas, eu fico reclamando, ou colocando a culpa nos outros, ou diante das minhas fraquezas, eu busco mais o Senhor, eu busco rezar mais, estar mais na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.